Oi, gente, tudo bem com você? Vamos lá para um outro vídeo especial aqui, comemoração ao Sábado da Criação. Tá chegando em dia 25 de outubro, sábado especial. Eu vou estar num evento lá em Porto Alegre, então se você mora em Porto Alegre, se informe por aí. Assim que eu receber mais informações, eu vou divulgar aqui no meu Instagram, e você quiser participar, tá bom? Procure se na sua cidade vai ter alguma coisa especial e vamos nos envolver, vamos participar. Faça algum post no Instagram, olha só que legal. Faz um videozinho também, faz uma arte no Canva, posta um verso bíblico, para que as pessoas conheçam sobre isso, né? O tema que eu vou falar hoje, lembra que no vídeo passado eu tô começando aqui uma pequena série que chama Mentiras que os evolucionistas contam e querem que você acredite, né? São críticas aí que os evolucionistas fazem de uma perspectiva de muito desconhecimento a respeito do criacionismo. Esse tema aqui, essa crítica que eu vou falar agora é que o criacionismo foi refutado pela evolução. Isso, gente, isso aqui é muito comum, inclusive é comum você ouvir, e eu ouvi algumas vezes quando eu trabalhava em Galápagos lá no museu, eu ouvia de algumas pessoas que entravam no museu, faziam um tour e saíam dizendo que a evolução tinha sido comprovada. Onde já se viu? A evolução é uma verdade, é um fato, né? Ou seja, o criacionismo já foi refutado. Essa é uma ideia ultrapassada. Talvez você já tenha ouvido essa crítica também. Agora, quando a gente ouve falar esse tipo de crítica, alguém fala isso para nós, a gente precisa entender e prestar bastante atenção nesses argumentos e ter senso crítico para ver se isso é verdade, tá? Porque primeira coisa é o seguinte, na biologia, a gente tem muitos termos que são controversos e que têm diversos significados, tá? E podem ter significados diferentes de acordo com o contexto em que ele é usado. Por exemplo, o que é evolução? Bom, se a gente for pensar no contexto evolução do livro lá do Origem das Espécies, que o Charles Darwin publicou, a gente vai lembrar que ele falou que evolução é descendência com modificação. Então, se você tem ali uma prole que tem indivíduos que são diferentes uns do outro e diferentes dos pais, você já tem evolução, né? Se você tem numa população indivíduos que têm variação em tamanho, indivíduos que têm variação na cor da pelagem, por exemplo, indivíduos que têm variação no tamanho do bico, como os famosos tentilhões de Galápagos, né? Isso é evolução. Então, se eu partir dessa perspectiva e dessa definição de evolução é um fato? Sim. Os indivíduos eles podem ser diferentes. Inclusive, é um grande avanço que a gente tem hoje na comunidade criacionista, né? Bastante diferente do contexto do Darwin, porque na época do Darwin, os criacionistas não acreditavam que isso pudesse acontecer, e hoje a gente já sabe, e você aí que tem cachorro e já viu vários doguinhos nascendo, você vê que numa ninhada você tem indivíduos diferentes. Não tem problema nenhum com relação a isso. Um outro conceito, definição de evolução que você pode encontrar é que na evolução você tem uma mudança na frequência dos alelos de uma população, que basicamente é a mesma coisa que o Darwin falou, mas a gente usa essa questão dos genes e dos alelos especialmente depois do boom do desenvolvimento da genética no século XX, né, e com a redefinição do neodarwinismo, né, o neodarwinismo foi uma repaginada no darwinismo lá do século XIX. Por quê? Se você tem uma variação na forma desses alelos, desses genes na população, obviamente você vai ter indivíduos diferentes e houve evolução, certo? E isso pode se dar por diversos efeitos. Você tem um efeito gargalo, você tem, enfim, várias dinâmicas que podem acontecer na população, mutações e que podem trazer uma alteração dessa frequência, certo? Seleção natural atuando, mudanças ambientais, e especialmente agora, a gente tem os fatores da epigenética, que veja, não é uma mudança dos alelos, mas é uma mudança na expressão gênica, ou seja, eu não estou dizendo aqui qual gene tem e qual gene não tem, mas eu estou dizendo, esse gene ele está se expressando ou não? Ele está se expressando normalmente? A atividade dele foi aumentada, foi diminuída ou não se expressa de jeito nenhum? Então a gente precisa analisar essas questões, veja que não é tão simples assim. E uma das coisas que naturalistas e que evolucionistas fazem muito, gente, é ser reducionista. Eles reduzem e simplificam os processos a tal ponto que para fazer você acreditar que o surgimento da vida, ou a origem da vida, é simplesmente você seguir uma receitinha de bolo. Você tem ali todos os ingredientes, mistura eles e bum, nasce a primeira célula viva. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum, tá? Existem muitos mais desafios. E aí você pensa assim, peraí, se a origem da vida, se o surgimento da vida é tão simples como seguir uma receita de bolo, por que que nenhum cientista conseguiu fazer nenhuma célula em laboratório ainda, se é tão simples assim? Então você começa a fazer esses questionamentos, né?
Mas tudo bem, esse aqui é só uma divagada que eu dei. Vamos voltar aqui para essa questão da definição de evolução, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, essa definição que eu usei, que evolução é descendência com modificação, a gente pensa qual que é o grau dessa modificação, né? Qual é o grau e a escala da evolução. E a gente entra aqui numa área, e que eu já publiquei alguns vídeos aqui no canal, que é a questão da micro e da macroevolução. A microevolução, vamos aqui lembrar, certo? Você pega os livros aí de evolução, da faculdade de biologia, tem um livro que eu uso bastante, que é o livro que eu usei na faculdade, que é a evolução do Mark Ridley. Inclusive é o livro que a última edição dele já foi há alguns anos, mas ele está muito bom ainda. E ele fala que microevolução é quando você tem mudanças que acontecem dentro de uma espécie. A macroevolução são mudanças que acontecem além do nível de espécie. É o que acontece, por exemplo, dentro dos gêneros, dentro das famílias, ordens, enfim. E você vai para cima, né, de acordo com aí a teoria evolutiva. Só que a gente tem uma grande questão também, eu vou falar isso bem rapidamente, senão esse vídeo vai ficar gigante, que é a questão da definição de espécie. Outra definição que é controversa e pode ter diversos significados de acordo com o contexto. Então, o que exatamente é uma espécie? Ou seja, quais são os critérios que eu vou usar para dizer que que indivíduos fazem parte da mesma espécie, não de espécies diferentes? E aí a gente entra numa trilha que é longa, que é cheio de pedras e que pode levar a diversos caminhos, né? Mas, basicamente, o que a gente entende como indivíduos da mesma espécie é uma definição que foi dada por um biólogo evolutivo, Ernest Mayr, um alemão, que indivíduos da mesma espécie são aqueles que conseguem se reproduzir e gerar descendentes que são férteis como eles são. Que eles conseguem dar seguimento à sua prole e aumentar a população. Isso, então, seria a definição de espécie. Então, quando a gente pensa nessa crítica de que o criacionismo foi refutado por evolução e a gente pensa nesse conceito de evolução, a gente pode levar a dois caminhos. Bom, se eu estiver pensando aqui em microevolução, isso não tem nada a ver. Por quê? Porque nós criacionistas reconhecemos muito bem as mudanças que acontecem dentro das espécies, inclusive processos de especiação, ou seja, formação de novas espécies. Inclusive, que na pós-graduação da FAP, a disciplina que eu dei, que já ficou disponível, que o pessoal já fez inclusive, eu falei uma unidade inteira sobre esses mecanismos de especiação e fiz essas discussões. A proposta evolutiva é aquela proposta de classificação que leva em conta a filogenética, né? Então você pega os indivíduos que são similares, que são parecidos, e quanto mais semelhanças eles apresentam, mais próximos eles são filogeneticamente e são mais parentes porque são mais semelhantes. Pode ser geneticamente, pode ser morfologicamente, enfim, né? Agora, quanto mais diferenças eles vão apresentando, essa árvore vai abrindo. Ó, eu tô aqui embaixo de uma árvore. Essa árvore vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, de forma que você tem espécies que estão aqui na pontinha e tem espécies que estão mais perto aqui do caule, do galho, porque são aquelas que ficam mais próximas do ancestral. Agora, quando eu pego a classificação criacionista, a gente tem uma proposta que é chamada de baraminologia, que entende que, lógico, os seres vivos eles compartilham características, mas porque eles foram criados e planejados pelo mesmo designer ou pelo mesmo criador. Então, obviamente, ele vai aproveitar estruturas que funcionam bem em um indivíduo que vive no mesmo ambiente e coloca no outro indivíduo que vive no mesmo ambiente, mas que é diferente. Não há problema nenhum com relação a isso. E a questão é diferente da filogenética, porque na baraminologia não existe um único ancestral comum, mas existe os tipos básicos, ou seja, Deus teria criado, então, aqueles tipos, né, os ancestrais de cada grupo numa espécie de pomar. Então aqui, ó, no campus da FAP tem várias árvores, né? Seria mais ou menos assim. Então uma árvore é dos felinos, uma outra árvore é dos canídeos, outra ave é de uma família de aves e assim por diante. E aí, dentro dessa aqui, ó, dos felinos, por exemplo, você tem os diversos gêneros e as diversas espécies, mas dentro do mesmo tipo básico. Existem variações, mas ainda assim eles são muito semelhantes, né? Então essa é a proposta criacionista. Então quando a gente olha aqui para o criacionismo, ele foi refutado pela evolução? De forma alguma, né? Aí a pessoa pode falar assim, tá, mas e a questão dos fósseis dos milhões de anos? Peraí, quais são as evidências que são usadas para dar suporte à macroevolução? O registro fóssil? O registro fóssil tem diversos problemas, é bem fragmentado, tem vários grupos em que você não tem as formas transicionais, os ancestrais, por exemplo. A filogenética? Filogenética é um raciocínio lógico que as pessoas e que esses grupos, esses biólogos, né, os cientistas, eles usam, como eu disse, eles colocam essas características num software de computador,
O software, que tem vários algoritmos, vai ficar rodando diversas horas e vai construir uma árvore filogenética, considerando que quanto mais características eles compartilham, mais eles são próximos, né? E assim por diante. Compartilhar rotas bioquímicas, processos biológicos, enfim, tudo isso vem daquela ideia de que quanto mais coisas eu compartilho, mais próximo do ancestral e mais parente eu sou. Então veja que isso é um conceito filosófico, né? Então, quando eu olho para a natureza, eu tenho diversas evidências para dar base à microevolução ou diversificação de baixo nível, né? Tem gente que não gosta nem de usar esse termo microevolução. Agora, quando eu olho para as evidências que apoiam a macro, a mega evolução, fica um pouco mais complicado e a gente mexe com as ciências históricas, né? E a gente precisa olhar essas evidências muito de perto, certo? Bom, me alonguei nesse vídeo aqui, a gente se encontra no próximo para discutir mais um tema. Até!